Olá, o Estúdio Cultural está no ar. Hoje nós recebemos a banda 3X de São Cepé, aliás, formada em São Cepé, mas hoje é de Santa Maria, né, Lucas? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Apresenta primeiro os guris pra gente. Bom, eu sou o Lucas, então, vocalista da banda, Matheus e Cauê, e o nosso baterista Moisés, que está em aula e não pôde comparecer aqui. Me fala desse começo de vocês, tu é o único que ainda continua, que é da formação Sou o único original da formação banda. original ainda. A banda foi formada no verão de 99 para 2000, por aí. A gente tinha uma outra... Era voltado para um outro estilo. A gente misturava na época hardcore com ska e reggae. E daí a gente sempre priorizou fazer composições autorais, né? E aí nessa época em São Cepé era muito difícil, né? Aí a gente fez alguns shows, juntou algum dinheiro, gravou um CD demo em São Cepé, que já é um fato histórico assim para a cidade. Foi o primeiro CD feito e produzido em São Cepé, com composições só autorais. E aí a gente seguiu a banda aí. Depois a banda passou por uma mudança na formação, isso por 2001, 2002. Entraram outros amigos meus de São Cepé também. A gente fez vários shows pelo estado. E mais ou menos em 2005, por aí, 2006, depois de a gente fazer uma turnê com a banda da Alemanha, a gente deu uma parada, eu entrei na faculdade e aí a gente parou. E agora voltando agora com essa formação. E qual é o estilo musical de vocês atualmente? Na verdade, a gente nem gosta muito de rotular, assim. A gente gosta de dizer que é rock alternativo, enfim, porque na verdade a gente usa muitas influências. Mistura muita coisa também. E a gente tem essa coisa de querer misturar bastante, de experimentar algumas coisas que a gente ouve, mas basicamente as bandas que a gente ouve se encaixariam assim, no estilo new metal ali, que é dos anos 2000, por aí. E também pós-grunge, assim, grunge, que é uma coisa que a gente adora também, eu e o Matheus. Assim, eu acho que o mais interessante da 3X é que cada um vem assim, de uma vertente diferente, assim, cada um tem a sua... O que vocês costumam ouvir, assim, cada um? Eu ouço muito post-HC, assim, post-hardcore. É o meu estilo preferido, mas eu ouço de tudo, assim. Sendo bom, eu tô ouvindo. E tu, Lucas? Eu escuto de rap brasileiro, assim, underground, até metal muito pesado, assim, norueguês, assim, aquelas coisas mais difíceis de ouvir, assim, então, que não é do grande apelo, assim. Mas como eu trabalhei em uma rádio em São Cepé, por 1 ano e meio, por aí, eu já trabalhei exatamente por conhecer muitas bandas, assim, numa época que era muito difícil eu ter acesso. Eu comprava revistas e lia os encartes das bandas e via o que elas tinham ali como influências e quem elas agradeciam. E assim era uma metodologia que eu usava para conhecer novas bandas. Sim. E também na época que a MTV passava muito clipe, enfim, aí sempre assim fui muito... A minha família é muito musical, assim, daí desde Jorge Ben até Sepultura. Assim. E tu, Matheus? Eu ultimamente eu tenho estado Arctic Monkeys, que é um tributo que eu toco também. Fighters, e tem Queens of the Stone Age, que é uma banda que eu escuto um monte, que eu tenho um pouco de referência para 3X, e coisa brasileira também, que eu escuto um monte, que é Tom Zé e outros artistas. E daí vocês reúnem todas essas influências pessoais e Claro, trazem pra banda. Isso que é mais maluco, assim, mais legal da banda, porque o nosso baterista também, que vem numa escola mais gospel, assim, ele curte jazz, por exemplo, assim. E aí a gente mistura isso, assim, dá essa loucura aí, que a gente, não à toa, chama uma música de A Viagem, assim. O estilo de vocês, então, é a viagem. Isso aí é uma ótima definição. E vocês tocam só músicas autorais ou tocam covers também? Na verdade, quando a gente fez esse retorno agora da banda, né, tem composições minhas, talvez uma das músicas que a gente vai tocar aqui hoje, ela foi feita em 2002, por aí. Mas já era um estilo muito diferente para a época porque a gente tocava, assim. E hoje em dia a gente... como mudou completamente o estilo do que a gente fazia, a gente tem aliás, a gente não pegou nenhuma música das antigas e fez músicas novas. Pegando essa, por exemplo, que eu já tinha feito em 2002, e a gente toca 3 covers, eu acho, no show, assim. Que a gente tem um intuito de, futuramente, quando tiver já com umas 15 composições próprias, ir tirando, né, os covers, deixar só o show de vocês mesmo. Tu é o compositor da banda. Sou, quem leva a música para eles no ensaio, quando a gente se encontra, assim, mas acho que compositores são todos. E a gente constrói junto depois. Constrói junto. Isso aí. Normalmente eu faço a melodia ali, até... Tu traz a ideia principal e a gente vai botando ali. Vocês criam todos juntos. Sim. Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre o CD que vocês já gravaram. Vocês gravaram em São Cepé mesmo? A gente gravou em São Cepé, E que estúdio? Era um estúdio improvisado? Na verdade foi uma coisa muito legal, assim, até.
Até tem uma ideia de voltar para São Cepé, assim, porque São Cepé está numa cena bem fraca, assim, sobre rock e composições autorais, porque né, teve um boom em 2000, mais ou menos, quando a Triex existiam outras bandas também em São Cepé. Eu tenho uma ideia muito, muito legal, assim, de tentar voltar para São Cepé e fazer, tipo, um círculo de discussão com alunos, assim, do segundo grau, para contar a história desse CD, assim, como é possível fazer um CD numa cidade com pouca visibilidade musical, enfim, com ótimos músicos. Mas voltando à pergunta, assim, a gente juntou um dinheiro de alguns shows que a gente fez, que a gente já tocava em outras bandas, então a gente era meio conhecido lá. Daí, não, essa banda é só para sons autorais. A gente vai fazer o show, né, botou as caras ali, e arrecadou um dinheiro e a gente foi na Secretaria de Cultura, e nos ofereceram o espaço do Centro Cultural, e a gente gravou semi ao vivo, assim, tipo, montou as coisas lá, um cara do som foi para lá com equipamento e nos gravou ao vivo, assim, como se a gente estivesse aqui. Então o CD tem essa coisa meio semi ao vivo, assim. Jam. Não tem uma produção sentar e gravar como é feito os discos, né? Antigamente eram feitos nesse esquema que a Triex fez, mas hoje em dia são feitos canais por canais, cada um senta e grava sua coisa. A gente fez tudo ao vivo, assim. Foi uma experiência bem legal. Bem legal, assim, gerou muita coisa legal. Talvez, assim, pegando o registro, hoje em dia a gente vai ver, é bem precário, né? Tem coisas que, para a época, eram até razoáveis, mas o que ele foi capaz de produzir enquanto produção mesmo, ali, física, né? Que nos gerou, muita coisa legal. A gente tocou em várias cidades aí do estado e conheceu muita gente também, assim. Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo e vocês ficam com o som da banda Triex. Liberdade agora é dizer sim. Coloco os fones pra me distrair. Andar de skate não me basta mais. Numa viagem intergaláctica. Se usam drogas pra desinibir, já me basta a imaginação. Entre a loucura e o normal, construo uma nave espacial. Mas não me basta a vida, eu quero sempre mais. Se anda tão caída, um comprimido a mais, mas continua a trilha dessa transformação animal. A vida como obra de arte, quebrando todo o ideal. Estou enxergando a ilha. Se eu nadasse mais, sua vida é tão bonita. Do que você é capaz numa viagem interestelar, numa poltrona de cinema, o mundo inteiro em redes sociais, compartilhando seus problemas. Mas não me basta a vida, eu quero sempre mais. Se anda tão caída, um comprimido a mais.
O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. O Estúdio Cultural está de volta. Hoje os nossos convidados são os guris da banda Tri-X, criada em 1999. Isso. Guris já são 14 anos praticamente de estrada e vocês já tiveram umas experiências bem legais, que abriram alguns shows, Sim. participaram de uma coletânea internacional. Vamos falar um pouquinho sobre essas experiências. A abertura dos shows ocorreram no universo pop, né? Quando Santa Maria ainda fazia esse evento, que a gente achava genial, as bandas concorriam, né? Tinha uma premiação e normalmente se trazia uma banda grande ali para tocar. Se eu não me engano, em 2001, a gente tocou com Replicantes, no Nossas Expressões, evento que vai estar voltando agora ativo. Inclusive, a gente vai tocar domingo no Parque Taimbé, nesse mesmo evento. E foi uma experiência muito legal, assim, dessas bandas. Eu me lembro que eu não me lembro do resto, porque era até outra formação, né? Mas eu me lembro que eu conversei com o guitarrista do Tequila Baby, assim, foi o que eu me lembro que eu conversei antes do show até. E das outras bandas a gente não teve contato, assim, mas da coletânea, o mais interessante foi que a coletânea foi para os Estados Unidos e para Portugal, né? Para a Espanha também, se eu não me engano. Na época a gente produziu algumas músicas fora aquele CD que a gente já tinha gravado em São Cepé e largou, né, na internet, era o início da internet ali, o início das redes sociais ali. E aí, através de um contato de uma banda aqui de Santa Maria, a extinta banda Descartes, uma banda dos amigos nossos, que tinham recebido o convite para entrar nessa coletânea, passaram o nosso som pro Fernando, o rapaz que estava organizando, e aí ele entrou em contato com a gente, gostou da música e falou: vocês não querem entrar nessa coletânea? Daí a gente acabou entrando, assim, para nós foi um imenso prazer, assim, porque na época tinha uma banda que a gente adorava, americana, que estava ali, que era o Dal Bailau, uma banda que tinha influenciado a gente, e eles encabeçavam a coletânea. E daí para nós estava ali tocando com eles, assim, foi um imenso prazer, assim. E o que vocês tiram dessas lições, assim, dessas experiências com bandas que já têm mais trajetória, enfim? Na verdade, a gente ainda vive no cenário independente, né? Assim, que é um cenário que é o faça você mesmo, assim, a gente divulga os nossos sons, produz nós com a nossa captação de verba particular, enfim. É um cenário que é muito forte nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, ainda acho que é um pouco desvalorizado, assim, né? Podia ser mais valorizado, as bandas grandes talvez podiam colocar bandas independentes para abrir seus shows, porque já tiveram nessa mesma posição. Mas acho legal, assim, às vezes acho muito legal fazer parte dessa cena, e Santa Maria está vivendo uma cena bem diferente, bem nova, assim, que a gente tem muito orgulho de estar junto, fazendo parte disso. E as bandas estão unidas novamente, assim, uma coisa que não ouvia desde dessa época que a gente fez o CD, 2000, 2001, por aí. E é uma cena que assim, Santa Maria sempre foi uma cidade muito musical, né? Lembro de ter visto os primeiros shows do Elo 1, a discografia, né? A coletânea que saiu da nossa, Tia Fuga, as bandas que me influenciaram a tocar hoje em dia, né? E de ver isso, assim, e a gente tem muito orgulho, assim, de estar assim. E hoje em dia as redes sociais facilitam muito, assim. Pois é, eu até ia perguntar isso pra vocês, como é que é a relação de vocês com a internet, assim? É através da internet que as pessoas conhecem o trabalho de vocês, procuram vocês pra show, enfim? Na verdade a internet é o veículo É o lugar, né? É o lugar, hoje em dia eu acho que é o cerne ali, tudo acontece na internet, assim. Não à toa a internet... Descobre muitas bandas também. Até pra vocês, pro trabalho de vocês é importante. A internet acabou com as gravadoras, né? O que as gravadoras faziam? Elas contratavam o artista e elas faziam a parte da divulgação. A gravadora levava para as rádios e marcava os shows. Hoje não precisa mais disso. O artista, na verdade, até no Brasil tem uma história muito interessante. Eu me lembro o Chorão, finado Chorão, falar uma vez que no primeiro disco deles, né, eles ganhavam 10 centavos por venda. Tu imagina, a gravadora ganhava... Eu comprei o CD na época, tinha sido R$14. A gravadora ganhava R$13,90, o artista ganhava 10 CDs por CD vendido. Então, no Brasil, mesmo assim, no mainstream, essas bandas que são as bandas, né, as maiores bandas do Brasil, ainda sempre foi difícil.
A internet veio e acabou com isso, que as bandas passaram a fazer seus próprios discos com captação própria e fazer o show, que é onde elas tiram dinheiro. E para nós é ali que a gente vive, é ali que a gente mora. E vocês disponibilizam as músicas de vocês na Sim, a gente na disponibiliza gratuitamente, né? A gente acha que tem que ser dessa forma. Né? Claro, o ideal seria, né, que a gente conseguisse fazer com que, sei lá, que ganhasse 10 centavos por música baixada. Para nós também já seria ótimo, né? Mas como a gente ainda não tem essa capacidade para fazer isso, a gente disponibiliza gratuitamente. A gente dizer qualquer coisa, a gente quer mostrar o nosso trabalho, né, na verdade. Sim. É isso. E vocês vão lançar agora, daqui a uns tempos, um EP. Tá para maio agora pro lançamento. Faz tempo já que a gente está atrasando, deu alguns problemas assim, mas a gente vai lançar ele. Vão ter 4 músicas, uma introdução que a gente compôs também. Só músicas autorais dessa nova, inclusive esse som que a gente já tocou aqui vai estar lá, assim. Tá bom, gurias, eu agradeço a presença de vocês gente aqui no agradece. programa. A gente volta no próximo bloco com uma matéria sobre os colecionadores de disco de vinil aqui de Santa Maria. E vocês seguem com o som da banda Tri-X. Hoje você se foi, não sei pra onde. O tempo não se faz além do horizonte. Quanto vale o sol em tempos de chuva? O que satisfaz? Diz não se iluda. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com o Estúdio Cultural. Bom, eles nasceram na década de 40 e chegaram à decadência nos anos 80. Eu falo dos long plays ou discos de vinil.
Mas mesmo não estando mais na moda, tem muita gente que ainda cultiva por aí os bolachões, como eram carinhosamente chamados. Confere com a gente na reportagem. Eu gosto mais do som do vinil também, né? Entende? O CD, para mim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. É bem diferente. Principalmente quem é os amantes do vinil mesmo, tem gente que não escuta CD, não quer saber, né? Só vinil, vinil, vinil. Ouvindo essa declaração, já dá para perceber que este aposentado é um entusiasta do bom e velho long play. E tudo começou por acaso. Depois de encerrar as atividades no comércio em Santa Maria, Rios montou um brick na garagem de casa. Uma das primeiras ofertas de compra que surgiram foram os discos de vinil. De lá para cá, os poucos se transformaram em muitos. Comecei mais ou menos uma compra de uns 500 discos e uns 500 eu tinha em casa. Hoje eu tenho mais de 20 mil discos. Entre os milhares, algumas raridades, como este documentário sobre Getúlio Vargas, que pode ser encontrado à venda na internet por até R$ 1.400. E também este show do cantor Roberto Carlos, realizado no Uruguai com diversas participações especiais. Na loja, ainda encontra-se discos desde a banda gaúcha Cascaveletes até Beatles. Nos anos 80, com a invenção dos compact discs, os CDs, os discos de vinil ficaram obsoletos e desapareceram do mercado em pouco tempo. Hoje em dia, no Brasil, existe apenas uma fábrica, mas algumas bandas ainda se atrevem a gravar um LP. Sempre achei que o vinil nunca deveria ter parado, né? O CD, por exemplo, precisa ser muito bom para durar 10 anos e muito bem cuidado, né? A gente tem discos aí com mais de 50 anos aí rodando perfeitamente, sem problema nenhum, né? Mas, mesmo sendo um saudosista do bolachão, ele acredita que o retorno seria inviável comercialmente. Eu acho válido. O maior problema que eu estou vendo no momento é o preço, né? Que vai ficar um vinil hoje. Talvez, se for feito em grande produção e começar a haver grande procura, né? Mas hoje um vinil é a base de R$80, né? Então, quer dizer, isso se torna inviável para ter uma alta rotatividade, né? Que nem tinha antigamente, que nem tem o CD, né? Pode ser que o vinil nunca volte ao mercado, mas não podemos negar que o chiadinho clássico, a profundidade do som, as capas e a magia de manusear um LP será eterna. Uma paixão que as novas gerações de repente não entendem, mas que ainda é cultivada por muitos corações. O Estúdio Cultural de hoje fica por aqui. Conhece algum artista que está a fim de divulgar o trabalho? Então manda um e-mail pra gente, tvunifra@unifra.br. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau! De manhã abro a janela, o sol bate em meu rosto e nada se supera. Quanto vale a vida? Talvez um par de tênis, isso me desespera. Cada povo e suas crenças, para cada novo ato uma consequência. O muro cerca a praça, o modelo, a identidade de uma nova raça. Esqueça a ganância e a estagnação, o mundo em aliança por superação. Quando o movimento
transformação, vontade de potência e de revolução, semblante da criança. Constrói um novo dia, uma nova esperança, sentados na varanda. Meninos discriminados inventam uma vingança para cada reza e superstição. O gesto muda a vida e cria duração. Da China, Canadá e um terço de fração, todas diferenças de coloração. Esqueça a ganância e a estagnação. O mundo em aliança por superação. Quando o movimento traz transformação, vontade de potência e de revolução,